Vamos conversar sobre como alguns erros pequenos podem causar grandes problemas e grandes prejuízos. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino e neste episódio do Bala de Ideias nós vamos comentar sobre algo que é muito comum de um professor de matemática ouvir, que é algo do tipo: mas professor, eu só errei um sinal e o senhor tirou tanta nota. Pois é, o problema é que pequenos erros de sinal podem causar, ou pequenos erros de contas, podem causar grandes problemas. Um erro clássico de engenharia aconteceu em 1999 com um satélite da NASA que era para ficar na órbita de Marte. Esse satélite acabou sumindo e depois descobriram que o problema foi no sistema de navegação e o problema aconteceu por causa de uma conversão de unidades. Um grupo de engenheiros fez um sistema lá de navegação utilizando unidades anglo-saxônicas, utilizando polegada, utilizando milha, e outro grupo de engenheiros fez o sistema de navegação utilizando o sistema decimal, quilômetro, centímetro, etc. Então, nesse problema aí de conversão das duas unidades, acabou gerando confusão no sistema de navegação e o satélite acabou saindo da trajetória dele. Então veja como um problema tão simples, tão pequeno, causou um prejuízo enorme, porque aquele satélite foi, e ao todo, acho que o projeto custou 125 milhões de dólares naquela época. Um caso recente de um erro pequeno e que gerou um grande prejuízo aconteceu no Google. Tinha um estagiário treinando lá no sistema que controla os anúncios da Google, Quando você acessa um site, vê lá um retângulozinho com a propaganda, Geralmente aquilo ali é o Google que fornece um código que a pessoa que faz o site coloca esse código no site e aí ele puxa alguma propaganda que alguém pagou para o Google para colocar. Aí nesse sistema de publicidade do Google, um estagiário deu a ordem para que um certo anúncio fosse exibido, e esse anúncio era somente, na verdade, um retângulozinho amarelo, não tinha texto nenhum. Então foi um erro que ele cometeu. Estima-se que esse erro, que ficou por coisa de 45 minutos, parece, só nos Estados Unidos e na Austrália que apareceu essa propaganda em alguns sites. Esse erro pode ter causado um prejuízo de mais ou menos 10 milhões para o Google. Então veja como que um pequeno erro causa um prejuízo grande. Então quando você está lá fazendo suas questões de matemática e o professor de matemática fica no seu pé porque você cometeu um pequeno erro e ele tirou nota sua, é porque justamente está treinando você para situações reais, onde pequenos erros podem causar grandes prejuízos. Existem professores que são um pouco binários, ou é 0% ou é 100%, ou é 0 ou 1. Já eu sou mais adepto da linha do contínuo. De 0% a 100% você vai ter uma escala. Então, às vezes o cara errou uma continha, você não vai dar 0% para ele, mas também não vai ganhar 100%. Vai depender do erro, vai depender quando que aconteceu o erro, foi no início, foi no meio, foi no fim. Vai depender se a pessoa errou aquilo lá no início e todas as contas para baixo são condizentes com aquela primeira ou não são. Tudo isso vai depender, eu sou mais nessa linha. Mas tem gente que é 0% ou 100%. Mas o importante é o seguinte: quando a gente fica no pé de vocês para essas contas, é por isso, porque um desenvolvimento errado pode causar um grande problema, Então tá aí esses dois exemplos que eu contei para vocês de erros pequenos e que deram um grande prejuízo. Agora, tem algo que a gente precisa comentar, é que errar é humano. Então, todo mundo vai em algum momento cometer algum errozinho. Até mesmo um professor, por mais bem treinado que seja, vai cometer erros também. Eu também, em alguns momentos, estou lá fazendo minhas contas no quadro e faço um erro. Às vezes o aluno percebe e fala para a gente: professor, tem uma passagem errada ali. Ou então, às vezes, você mesmo, o professor, quando está lá alguns passos para frente, ele para, reflete e pensa: poxa, pera lá, tem uma coisa estranha aqui. Aí ele volta lá na linha passada e vê que tinha algum erro. Então, vai acontecer erros, certo? Errar é humano, então a gente não tem que ficar também se martirizando completamente por isso, mas a gente tem que sempre tomar cuidado, E tem um provérbio japonês que eu acho bem interessante que fala o seguinte: que a gente só tropeça na pedra pequena, porque a grande a gente enxerga. E assim mesmo com matemática, a gente tropeça nas pequenas contas, porque nos erros muito berrantes a gente olha assim: opa, pera lá, ele está totalmente equivocado. Então é interessante também a gente ficar sempre atentos para não cometer erros, mas também não vamos ficar desesperados porque nós não somos máquinas, não é mesmo? E quanto a você? Qual é o tipo de erro que é comum você acabar fazendo? Coloca aí na seção de comentários. Não esquece também de deixar o seu curtir nesse vídeo e compartilhar nas nossas redes sociais. Não esquece de inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais e tchau!